Ô, glória! É bom assim, gente. Povo animado. Amém? Povo alegre, amado. Amém? A Bíblia fala, amado, eu não gosto de perder muito tempo, amém? A gente vai entrar, amém? Mas eu gosto muito, amado, do que a palavra de Deus afirma a nosso respeito, não é? Afirma a respeito da intenção de Deus, do caráter de Deus. E tem uma passagem que eu quero compartilhar com você hoje, lá em 1 João, não é essa passagem, eu vou citar para começar. Em 1 João, no capítulo 5, no versículo 4, fala que aquele que é nascido de Deus, a Bíblia fala que todo aquele que é nascido de Deus, fala para o teu irmão, você nasceu de novo, então você não está fora disso. Amém? Então a Bíblia diz que todo aquele que é nascido de Deus, amado, vence o mundo. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. O mundo, amado, é um sistema secular criado, dominado pelo diabo, amém? Cujo propósito dele é impedir o meu crescimento e o teu crescimento. Cujo propósito dele é se levantar contra a obra de Deus, as primícias da sua criação, que sou eu e que é você. A coroa da criação de Deus, amado, é o homem. Você entende? Não existe nada que chame mais a atenção de Deus do que eu e do que você. Por isso que ele enviou Jesus. Por mais bela que possa ser a natureza, por mais belo que possa ser aquilo que você vê com os teus olhos, nada chama mais a atenção de Deus do que eu e do que você. E a intenção do inimigo, amado, é frear a minha vida, frear os propósitos de Deus para a minha vida e para a tua vida. Mas a Bíblia fala, amado, e existe uma vitória garantida pelo Senhor, amém? Em que todo aquele, amado, que é nascido de Deus, ou seja, ninguém fica de fora nesse plano. Que plano, mano? Um plano de vitória, amado, um plano de conquista e um plano de triunfo. Isso não quer dizer que não haja esforço da minha parte, esforço da tua parte. Mas eu quero chamar a atenção de você hoje, amado, porque se a Bíblia afirma que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, você crê comigo, amado, que Deus ele nos deu ferramenta, amado, para que nós possamos triunfar? Você crê? Se não, amado, ele não afirmaria na sua palavra essa verdade. Amém? Que todo aquele que é nascido dele vence o mundo. Então existe algo da parte de Deus, amado, que foi compartilhado com o homem, uma habilidade, amém? Um favor de Deus que veio sobre a minha vida e sobre a tua vida. E esse favor e essa graça, amado, é uma habilidade dada por Deus a mim e a você. Amém? Que nós devemos utilizar como ferramenta de triunfo, como ferramenta de conquista e não uma ferramenta de derrota. Amém? Então você precisa saber utilizar essas ferramentas, amado, para você colher aquilo que você espera. Amém? Ao mesmo tempo, amado, a gente vê claramente que a Bíblia fala que esse é o que vence o mundo. Não é que Deus vence por você. É que você vence com aquilo que Deus compartilhou com você. Aquilo que Deus deu para mim, amado, e deu para você. É com isso, amado, como instrumento sendo utilizado com sabedoria, que faz com que nós venhamos a triunfar aqui na terra. Amém? Embora as situações sejam as mais adversas possíveis para mim e para você, no entanto, a Bíblia afirma, amado, que existe um instrumento concedido por Deus aos seus filhos, tornando-o capazes, amado, de vencer, de triunfar e de prevalecer contra situações que se levantam no dia a dia contra a vida deles. Então eu creio, amado, que é da intenção de um pai como Deus ver um filho com habilidade, amado, de conquistar, com habilidade de crescer, de avançar na sua vida, sem ter o tempo todo aquele filho puxando nas barras da roupa do pai. Como se fosse um filho incompetente, um filho incapaz, que qualquer coisinha corre para o pai resolver aquele problema, qualquer coisinha vai lá para chorar na roupa do pai, não é? Qualquer coisinha vai buscar o pai para falar por ele, para tomar uma atitude por ele. Amado, nós somos filhos capazes e Deus nos criou com essa finalidade, para que nós assumíssemos responsabilidades, para que nós pudéssemos fazer escolhas excelentes. E foi nos dado, amado, destreza e habilidade, sabe, para julgar coisas, para atribuir valor a uma determinada coisa e um valor menor a outra coisa. E com base, amado, nos critérios que eu e você elegemos como sendo importante para a nossa vida, sabe, amado, é que nós vamos triunfar ou não. E não podemos, amado, viver uma vida supersticiosa. O que é o crente supersticioso? Ele não faz nada e acha que Deus vai fazer tudo. Amém? Isso é uma suposição, amado, e Deus não age dessa forma. Deus faz a parte dele e como cooperadores, amado, nós fazemos a nossa. Porque Paulo disse que nós somos cooperadores de Deus. Ou seja, nós temos uma sociedade com esse Pai maravilhoso, em que nós recebemos instruções da sua parte, e as instruções que nós seguimos vindo como algo que ele
nos indica para fazermos, amém, irmãos, vai nos assistir nas nossas necessidades. Nós precisamos de conselho de Deus, precisamos de direção de Deus, mas muitas vezes, amado, o que Deus deseja ver na minha vida e na sua vida como filho, é um filho capaz de tomar decisões acertadas, fazer escolhas acertadas, amado. E você conquistar aquilo que você nasceu, amém, para ser. Você está comigo? Então, se você precisa de ferramentas, amado, você precisa saber como utilizar essas ferramentas. É interessante que quando um mecânico que mexe com automóvel, que não é mais apenas chave de fenda, não é? É computador. A gente não mexe mais em automóvel, nesses automóveis com chave de fenda. A chave de fenda é apenas para apertar coisas. Mas para regular o mecanismo de um automóvel, tem que ter um dispositivo eletrônico. Imagine. Então, chave de fenda não serve mais, amado. Na vida de fé, uma vida supersticiosa, sabe, colocando todo o crédito em Deus e achando que Deus vai fazer tudo, é assim que o inimigo quer que você pense. Amém? É assim que o inimigo quer que eu pense. Ele quer que eu creia, amado, que Deus está fazendo tudo. Ele quer que eu seja um incompetente ou um inútil. Amém? Como se Deus não tivesse me dotado, amado, de habilidade para triunfar. Então Deus, amado, como um pai, o que é que um pai provê para um filho? Não é apenas alimento, amado, é formação, tornando essa pessoa capaz. Para quando chegar na idade adulta, amado, ela assumir as responsabilidades de um adulto. Você está comigo? Um pai natural faz isso. Imagine o nosso Pai Celestial. Então ele disse que todo aquele que é nascido dele vence o mundo. Sou eu e você, amado, que vencemos. Amém? Agora recebemos ferramenta, amado, para triunfarmos sobre isso. Eu quero que você abra comigo aqui em 2 Coríntios. Amém? 2 Coríntios, no capítulo 2. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Você encontrou? Amém? Então a palavra de Deus diz aqui o seguinte: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Olha que coisa interessante, gente. Paulo fala, não é, a respeito de um conhecimento que a igreja deve ter, e deve utilizar deste conhecimento para prever as ações do adversário. Alguém entendeu? Então Paulo relata aqui, amado, que as ações do inimigo, elas são previsíveis para o cristão. Elas são previsíveis para aquele que conhece a palavra, amado. O que é uma coisa previsível? Você já sabe no que vai dar. Você está vendo aquela situação toda e diz, vai dar, isso aí não vai dar certo. Ou então você está vendo aquela situação e diz, rapaz, está funcionando, vai dar certo isso aí. Então, aquilo que você acompanha, amém? E que você começa a identificar, sabendo já o final, é um instrumento que você tem para julgar as coisas. E Paulo diz, amado, e fala com essa igreja, que ele não ignorava os desígnios do inimigo, amado. Então, para que você viva uma vida vitoriosa, você precisa entender como ele se movimenta, amado. Quais são os passos que ele dá. Quais são as sugestões, como ele se move. E não apenas, amado, esperando que Deus faça tudo por você. Você deve muito bem identificar e saber, esse é o adversário. Então, quando você sabe como ele está agindo, o que é que acontece? Ele se torna previsível. Então, ele não te pega de surpresa. Quando ele fizer o ataque, meu irmão, não vai funcionar. Não vai funcionar, amado, porque você já se preparou com antecedência. Você já está vendo todo aquele movimento e diz, isso aí não é estranho, não. Conheço essa obra. Você entende? Então nós não podemos, amado, ignorar, como Paulo diz, nós não ignoramos os desígnios, ou seja, os planos de como ele trabalha. Como é que você vai lidar com um adversário, amado, se você não sabe como ele trabalha? E eu não estou falando isso hoje para exaltar a obra dele, amado. Eu estou falando isso hoje para exaltar a habilidade que Deus nos deu, amado. Capacidade para identificar os desígnios do inimigo, amado. Nós não podemos fugir destas questões, amado. Nós não podemos fechar os olhos e orar a Deus e dizer, Senhor, eu não quero encarar isso não. Amado, tudo aquilo que se torna previsível para mim e para você, nos dá a capacidade de escolher os instrumentos pelos quais, amado, nós vamos enfrentar aquilo ali. Você se precaver, amado, você se prepara com antecedência. Você começa como aquela formiga, né, que a Bíblia diz que a gente deve observar a formiga,
que na época da seca ela faz a sua colheita, amado, para se preparar para um tempo em que não dá para fazer a colheita, porque não vai haver alimento. Mas como ela fez o quê? Ela trabalhou antes, amado, e guardou todo o alimento, ela não vai passar fome naquele tempo. Então nós temos que ser, amado, e temos que ter um instrumento para identificar, amado, o que é previsível. Então o inimigo, amado, ele não vai te pegar de surpresa nunca na tua vida. Nunca ele vai te pegar. Eu não esperava que isso acontecesse na minha vida. Ei, o crente, amado, se prepara para que isso não aconteça. Você entende? Então você não anda de bobeira, amado, à toa, Deus, eu te agradeço, aquela coisa toda, mas não identifica nada, não discerne nada, não tem um instrumento para tomar decisões na vida. E nós precisamos, amado, de ter instrumentos para tomar decisões. Nós precisamos, amado, de ter um instrumento, amado, que nos dê habilidade de julgar as coisas e fazer a escolha correta. Então a Bíblia fala lá em Hebreus, no capítulo 5, no versículo 14, que quando nós estamos sendo alimentados não com leite, mas com um alimento sólido, o que é que acontece? Depois você lê na sua casa. O que é que acontece com a minha vida e com a tua vida? A Bíblia diz que o alimento sólido, amado, é para aqueles cujas faculdades espirituais estão exercitadas, ou seja, estão em dia, amado. Os músculos espirituais estão no lugar, amado. Amém? Estão funcionando. Para naquela ocasião que for requerido o esforço, sabe, não dá distensão muscular, não dá uma dor nas costas. Você está preparado espiritualmente. Aí a Bíblia fala para quê? Para discernir não apenas o bem, como também o mal. Então, o cristão, amado, ele tem que ter sobriedade quando vai fazer as suas escolhas. Ele tem que ter sobriedade nas decisões que ele vai tomar. Ele não pode tomar uma decisão que dá na cabeça dele e acha que é Deus falando, e acha que é isso, e acha que vai dar tudo certo. Você precisa, e eu preciso, amado, de subsídio. Eu preciso de prova, eu preciso de alguma coisa para tomar algumas decisões na minha vida. Eu não tomo decisão de qualquer forma, amado. E tomar uma decisão, amado, sem estar iluminado pela palavra, com auxílio do Espírito, certamente, amado, eu e você, nós vamos errar. Nós vamos tomar decisões precipitadas. Então, em primeiro lugar, Deus nos deu a palavra dele. Amém? E a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é viva e ela é o quê? Ela é eficaz, ela funciona. Ela funciona. Então, o primeiro instrumento, amado, que Deus nos deu é a sua palavra. Então, em Hebreus, no capítulo 4, a Bíblia fala que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Ela penetra na minha vida, ela penetra na tua vida, a ponto de dividir alma e espírito. Ou seja, a palavra de Deus, ela vai te dar um instrumento para você julgar você mesmo. E entender claramente, é a minha mente que está falando, é o meu espírito que está falando. Quem está falando comigo? A palavra de Deus vai dizer, é a sua alma que está aflita. Muitas vezes. A palavra de Deus vai fazer com que o teu espírito chegue e diga o que Davi disse. Ei, alma, aquieta-te. Te ajusta. Você entende? Aleluia. Mas ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, amado. Ela é viva e ela é eficaz. Ela é tão poderosa, amado, que ela nos dá a habilidade para nós pesarmos os nossos pensamentos e a motivação do nosso coração. Olha que coisa interessante, amado, isso é discernimento. Discernimento, irmãos, é a capacidade que Deus dá aos seus filhos, por intermédio da palavra dele, te dando a habilidade para julgar coisas com evidência correta. Não é julgar pessoas, amado, é julgar você mesma. É julgar situações, para que nós possamos fazer as escolhas corretas. Então eu preciso desse instrumento que é a palavra, porque a Bíblia diz que todas as coisas passam, mas a palavra de Deus não passa. Todas as coisas mudam, mas Deus não muda. Então a coisa que eu digo assim, que eu atribuo, não é, para a minha vida como segurança, está em cima daquilo que não muda. Passarão os céus e a terra, a Bíblia fala, mas a minha palavra não passará. Isso quer dizer, amado, que passam os tempos, as gerações, mudam os anos, os dias, meses, mas a palavra dele é a mesma. Uma hora ovo faz mal, outra hora ovo faz bem. Outra hora tem proteína, outra hora não tem proteína. Aquele alimento faz bom, daqui a pouco um outro diz que não faz mal. Vai aparecer um melhor, finalmente, mano. O que é bom, o que é ruim?
Você vai para um hotel, beleza, o cara beta aquela mesa lá com meio mundo de alimento, tu fica dizendo assim, meu Deus, o que é que eu como aqui? Com dúvida sobre o que come. Tu não tem equilíbrio, pula em cima da mesa e come tudo. Aí passa mal no quarto. Porque não discerne o que tem que comer. Quer comer tudo. É ou não é? A gente está com dificuldade, amado, até de escolher o que come. Imagine, amado, escolher sobre aquilo que vai trazer vida sobre você. Imagine escolher sobre coisas, amado, que são mais importantes do que um alimento. Porque a Bíblia diz que você é mais importante do que o alimento. A minha vida é mais importante do que o que eu como. Deus fala a respeito disso. Ele tem um cuidado especial por mim e por você. E Ele nos deu a sua palavra para que nós pudéssemos meditar nela, amado, e através dela termos instrumentos para tomar decisões. E não tomar uma decisão porque eu estou debaixo de pressão, porque querem me matar, querem isso, querem aquilo. Não, você não toma decisão com base nisso, amado. Você toma decisão com base naquilo que não muda. Sabe, dá aquele vendaval. A Bíblia diz que aquele homem que constrói a sua casa sobre a rocha, e o homem que constrói a sua vida com areia, sem um fundamento firme. A Bíblia diz que as duas coisas acontecem nas mesmas casas. O vento bate, não é verdade? O rio transborda. A chuva, amado, vem com ímpeto, mas a Bíblia fala que aquele homem que constrói a sua casa sobre a rocha, essa casa permanecerá. Então existem, amado, instrumentos e materiais que você utiliza, amado, que vai fazer com que no dia mau, que no dia ruim, você permaneça em pé. E inabalável. Então Paulo fala que nós não devemos ignorar os desígnios. E é interessante que a gente esquece, não é? Muitas vezes as pessoas esquecem de como, amado, existe uma operação de erro sobre a vida delas. Elas nem percebem que existe uma operação de erro, elas começam a ceder. E naturalmente falando, irmãos, tudo aquilo que é aceitável e tudo aquilo que é agradável é muito fácil. Quem está entendendo? Não está difícil, não. Tudo aquilo que é aceitável e tudo aquilo que é agradável, você tem cuidado de examinar? Seja sincero. Ou você diz logo, isso vem de Deus. É de Deus. É sobre isso que eu quero falar hoje, amado, porque você deve ser criterioso também com aquilo que é bom. Aleluia. O inimigo, irmãos, ele trabalha com aquilo que a minha mente e a minha razão entende como sendo aceitável. Mas a igreja tem partido, amado, muitos cristãos têm partido para o extremo. Que tipo de extremo? É através de uma ação violenta que eu identifico que o diabo está ali. E não através de uma ação boa, ou de uma boa ação. Amado, ele trabalha de tudo que é lado. Você entende? O que é mais fácil, amado? O que é mais fácil para ele, não para mim. Mas também pode ser mais fácil para mim e para você. O que é mais fácil, amado? Você ceder à sedução ou ceder a algo que escandaliza você? Vamos falar agora? Sedução. Porque algo que escandaliza você rejeita de imediato. Você não quer aquilo, amado, porque você já sabe que aquilo é perigoso para a tua vida. Representa perigo, você não quer aquilo. Mas algo que te seduz. O que é que você faz? O que é que eu faço? Eu preciso da palavra. Eu preciso da palavra. Aleluia. Porque se você entender, amado, e eu quero que você vá aqui comigo. Apocalipse, capítulo 12. Deixa eu chegar lá. A Bíblia diz que você tem, amado, como instrumento, e eu tenho como instrumento, quando eu sou exercitado na palavra, amém? A capacidade, amado, de discernir. Discernir, amado, é você ver a coisa como ela é e fazer a escolha correta. Você não tem nenhuma dúvida sobre aquilo. Discernimento fala de uma certeza que você tem, amém? Para que você possa fazer uma escolha acertada para a tua vida. Então isso é importante, amado, sim. Amém? Deixa eu chegar lá. Apocalipse, capítulo 12. Aleluia. Versículo 9. Nós estamos falando, irmãos, sobre você discernir as coisas. Nós estamos falando sobre você não ignorar
os desígnios do inimigo. Paulo fala, não lê agora não, Apocalipse capítulo 12 não, fica um pouquinho aqui. Paulo fala sobre cilada em Efésios, não é verdade? Astutas ciladas. O que é cilada, amado? É o que você nem eu vejo. A Bíblia diz em Provérbios que aquela pessoa que caça um passarinho, ela não arma uma rede a fim de que o pássaro veja. Mas de repente, amado, o pássaro está enredado naquela rede. Então o inimigo, amado, ele não é bobo, ele é um cara, eu posso dizer assim, é um cara muito inteligente. Também vou personificar ele, não na minha pessoa, mas nas suas ações, porque ele trabalha na vida das pessoas. Então ele é extremamente hábil e inteligente e ele conhece a palavra, amado. Ele conhece até o lugar onde ele estava. E ele foi destituído daquele lugar. Ele esteve num lugar que nós vamos conhecer depois. Então ele conhece muito bem, amado, as coisas como funcionam. Então você não pode ignorar, amado, como diz a Bíblia, as astutas ciladas que Paulo fala em Efésios capítulo 6, versículo 12. Mas ele fala astutas ciladas, dia mau e armas forjadas. Você não pode ser um cristão bobo, irmão. Você entende? Você é inteligente. Você é esperto. Quando a gente ia trabalhar, meu irmão, sabe o que a gente fazia? Um levantamento. Levantamento de quem? Perfil do inimigo. Como é que esse inimigo trabalha? Do que é que ele gosta? Qual é o ponto forte dele? Qual é o ponto fraco dele? E com base nisso, irmão, a gente saía para vencer. A gente não saía para perder. Depois você procura saber de alguém qual era a minha profissão. Não vou dizer agora não, mas algumas pessoas sabem. Mas vou dizer, era policial. Aí você entende melhor, fica mais fácil a pregação. Amém? Então a gente não ia lá. Quem tá. Não, irmão, a gente já sabia de tudo. A gente não ia de bobeira. O crente não lida com o diabo, irmãos. O crente sabe como ele trabalha. Você não vai lutar com ele. Você se veste da verdade. Você se cinge da verdade. Você pega o capacete da salvação e coloca. Pá! Tu não vai atingir a minha mente não, capeta. Estou protegido. Meu pensamento está alinhado com a palavra. Meu pensamento está correto. Eu tenho uma mente renovada. Eu tenho a mente de Cristo. Pode atirar, não bate. Não pega. Não penetra. Dardos inflamados do inimigo. Quem já viu aqueles filmes lá de trás? Eles não podiam ir para o castelo, derrubar aquela muralha, pegava aquelas setas, botava um negocinho na ponta da seta. O telhado de palha, meu amigo, quando a seta batia lá, incendiava, era tudo. Dardos inflamados. Lança no teu pensamento e toca fogo em tudo que você construiu. Mas quando você sabe que lá vem dardos inflamados, você faz o quê? Pá! Não pega, irmão, não pega. Porque tu sabe como o adversário trabalha. Tu não tem medo do adversário. Vai ter medo do diabo, irmão? Jesus venceu por você. Nós reinamos juntamente com ele. Você não tem que ir mais para o campo de batalha. Mas ele vai tentar trabalhar da forma que ele sabe trabalhar e como sempre trabalhou, irmão. Sedutor. Então a gente parte como igreja para o extremo. Onde tem tragédia, o diabo está envolvido. E onde as coisas estão funcionando, beleza, ele não está não. Tá também, irmão. E nem sempre está, mas pode estar. Amém? Então aqui em Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 9, diz o seguinte. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, sedutor. Quem sabe o significado da palavra sedutor? Sedutor, amado, é aquele que utiliza como instrumento e como ardil e como armadilha corromper o pensamento que eu tenho e a ideia que eu tenho. Na verdade, um sedutor atrai aquela pessoa e não tem repulsa com relação àquela pessoa. Então ele atrai aquela pessoa.
O que é que uma mulher faz para seduzir o homem? A palavra sedução, irmãos, é uma palavra ligada a pecado, porque você corrompe. Você utiliza de um instrumento, amado, para derrubar alguém. Você está comigo? Um salário pode ser um instrumento, amado, para seduzir você a ceder. Um bom salário pode ser um instrumento para induzir você a ceder. Ceder para quem? Para o que Deus tem para a tua vida, para a tua família. Você chega em casa e diz, olha, eu boto tudo dentro de casa. Mas eu quero te dizer uma coisa. Cadê a tua presença e a tua influência? Anda onde? Porque ser provedor, amado, é exercer uma influência naquele ambiente, e não apenas dar pão e comida ali, não. Amém? Pagar colégio dos filhos. Isso não representa, amado, paternidade. Paternidade cuida. Você está comigo? Então não é apenas o que você bota dentro de casa, mas é a tua presença dentro de casa que é importante. Porque o que você bota não sustenta quem você tem. É a tua influência, amado, marcando aquele território. Entenda, aquele território ele está marcado, está guardado. Tem um cuidado especial. E a Bíblia fala do diabo, é interessante que ele foi expulso. Aqui fala da expulsão dele, quando ele foi expulso lá do céu. Queria fazer uma bagunça lá, e a Bíblia relata ele como sendo sedutor. Então eu preciso entender, amado, que se a Bíblia chama o meu inimigo e o teu inimigo de sedutor, como é que ele vai trabalhar na minha vida e na tua vida? Você pode responder, não tem pecado não. Mas sedução, amado, não passa uma imagem do que é gostoso. Seja sincero, do que é bom. Eu não estou falando de sexo não, amado. Eu estou falando de outras coisas, daquilo que te seduz, um bem. Não é verdade? Um bem, ele te seduz. Com muitas pessoas, por exemplo, teve a Copa do Mundo, o cara deixa de botar pão em casa para assistir um jogo. O jogo é mais importante do que o pão. Vai para um bar, enche a cara de cachaça, o Brasil perdeu. Oh, coisa boa. Gastou dinheiro com cachaça, saiu de lá chateado. O Brasil não paga a tua conta. Nenhum jogador desse paga as tuas contas. Se perdeu, te ganhar, ó, continua com o bolso cheio de grana. Eu torço, amém? Não estou falando, mas ele não paga a minha conta, amado. Ele não cuida dos meus negócios, eu vou sofrer por isso. Eu percebo que eu toquei em área que eu não devia aqui. Mas vamos mudar de assunto. Vamos falar mais em Brasil, em Copa não. Mas veja bem, amado, você precisa entender, e eu preciso entender, que quando a Bíblia diz que ele é um sedutor, qual é a arma, amado, que ele vai utilizar contra você? A sedução. Ou seja, você viu como o diabo, amado, chegou em Eva. Eva não se escandalizou. Às vezes a pessoa bota que o diabo tem chifre, não, ele é bonito. Porque pela sua formosura, a Bíblia diz que ele caiu. Ele era tão bonito que ele chegava no espelho e disse, eu sou mais bonito do que Deus, não tem ninguém mais bonito do que eu. E a Bíblia diz que pela sua formosura ele se corrompeu. Aí pinta o diabo com um chifrinho que não tem nada a ver, ideia de homem. O diabo de cor vermelha. Meu Deus. E quando ele vinha disfarçado, irmãos, de uma dama, ou quando vinha disfarçado de um cara de paletó, bem bonitão, perfumado. Rapaz, aquele perfume, é para que aquele perfume? Só identifica ele como chifrinho? Não, não é vermelho não, então não é do diabo não. Não cheira a enxofre, porque diz que o diabo cheira a enxofre. Não, não cheira a enxofre não, cheira a perfume francês, e aí? O diabo é falido, não, irmão, porque ele é dono desse reino todinho. Você entende? Então a Bíblia diz que o instrumento dele é a sedução. Apocalipse, vamos lá, capítulo. Você está feliz hoje, tá? Amém. Você é esperto, rapaz. Ninguém pode te enganar, não. Assina aqui, não, deixa eu ler. Não, pode confiar em mim. O quê? Confiar? Não, vou ler. Eu estou dizendo assim, o diabo, amém, gente? Falando, fazendo algumas propostas para você. Ele já vem logo assinar aqui, é uma bênção para tu. Não, que bênção coisa nenhuma, eu vou ler. Vou perguntar a papai. Se eu não entender muito bem o que eu estou lendo aqui, eu vou perguntar para papai. Aí papai vai me dizer se eu assino ou não. Se ele disser que eu não assino, eu não assino. Eu só faço o que papai manda. Aí a pessoa diz, não, menino. É, porque
Eu só faço o que ele manda mesmo. Então, Apocalipse, capítulo 20. Nem tudo que reluz, igreja, é ouro. Nem tudo que brilha, mas tem valor. Amém? Então não esqueça, amado, que a arma que o inimigo utiliza tem esse lado, amado, da tragédia, tem esse lado da violência. Mas eu vou te perguntar uma coisa, o que chama mais a sua atenção é a violência, que faz com que você relaxe, que você abre a guarda? É a violência ou é algo que não transmite insegurança para você ou não transmite medo para você? A minha tendência e a tua tendência, amado, é ceder, é se abrir, é se tornar íntimo daquilo que não representa perigo. E se ele é um sedutor, ele se apresenta dessa forma. E por uma distorção das pessoas alegando tragédia em função do pecado que elas vivem, elas atribuem que o diabo, amado, é sempre desse jeito, quando na verdade a Bíblia diz que o instrumento do inimigo é seduzir. Então é uma arma muito mais poderosa do que colocar medo em mim e você. Porque quando coloca medo... Já viu, amado, que muitas vezes quando o cara está com medo, ele quer consertar a sua vida com Deus, ele quer isso, ele quer aquilo, ele não falta culto, vai para todos os cultos. Se tiver um evento na Conchichina, ele vai. Se o profeta tal vir aqui, ele corre. Porque ele está querendo resolver um sufoco na vida dele. Agora, quando está tudo beleza, esquece Deus, esquece culto, não ora, não pega na palavra, não... Pronto. Está no papo. É uma questão só de tempo. Por quê? Não tem mais vigilância, mano. O conforto, ele é muito bom, mas ele é perigoso. Amém? Aleluia. Então aqui, Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 3, a Bíblia diz aqui, lançou no abismo, fechou, pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações. Olha só, enganassem as nações. Então é um tipo de estratégia, amado, que ele utiliza a fim de me seduzir, promovendo engano na minha vida e engano na tua vida. Em Apocalipse, amado, a Bíblia fala no capítulo 20, no versículo 8, isso aqui fala da prisão do inimigo, isso é um tempo estabelecido por Deus, não é? Se ensina em escatologia sobre isso, mas você deve entender, amado, da Bíblia como um todo. Amém? Então a Bíblia, amado, ela revela o caráter e a natureza da obra do inimigo. Amém? Então ele causa morte, ele vem para roubar, matar e destruir, mas o instrumento que ele utiliza para matar, roubar e destruir é a sedução. Então seduzir a vocês, seduzir a mim. E se nós não tivermos, amado, um instrumento adequado para dizer assim, ei, é fria, já era. Então a gente pode sofrer dano. Amém? Aleluia. Então aqui no versículo 3 fala que ele lançou o enganador, o que engana todo o mundo. No mesmo capítulo, no versículo 8, depois você lê em casa, fala sobre os 1000 anos que ele vai ficar. Antes, nesse versículo, ele fala sobre os 1000 anos que Satanás vai ficar preso, amado, ali. Não pode sair. E a Bíblia define ele como sendo enganador. Depois, amado, por um período de tempo, Deus, pela soberania dele, ele determinou que as coisas acontecessem. Então vai ser permitido novamente que ele saia daquele cativeiro. E a Bíblia fala que ele, quando sair, ele vai seduzir todas as nações. E sairá, vamos ler comigo? E sairá, a seduzir, versículo 8 do capítulo 20. E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Então, amado, por 3 vezes e por mais vezes, que eu não vou pegar todos os versículos que fala dele como sendo sedutor, não é? Mas vou pegar esses 3 aqui. Você tem que ter cuidado, amado, com aquilo que chama mais a tua atenção. Não para o perigo, amado, porque o perigo já existe uma defesa em nós, não é verdade? Que quando você vê algo perigoso, amado, é natural que haja em você e em mim aquela reação de cuidado, de proteção. Mas, amado, mas aquilo que não aparenta ter perigo, amado, isso representa um grande perigo. O que é que não apresenta, o que é que aparentemente não tem perigo? Não lê a Bíblia. E se despreza. Mas se lê mais a Bíblia quando se está enfrentando muitos problemas. Aí se lê muito a Bíblia. Mas quando você está enfrentando problemas, que a coisa está com conta paga, com tudo beleza, não se lê a Bíblia. Deixou de vigiar, amado. Não se ora. Você está comigo? Coisas que são aceitáveis. O que foi que o inimigo fez com Jesus, amado? A Bíblia diz lá em Lucas, no capítulo 4, né, tem falando sobre a tentação de Jesus,
A Bíblia diz, amado, que Jesus ele jejuou 40 dias. E ele foi tentado 40 dias. No versículo 4 ou 5, se não me engano, do capítulo 4 de Lucas, a Bíblia relata claramente, dizendo o seguinte: ao fim desses dias, teve fome. Quem entrou em cena? Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Vou te contar uma coisa, amado. Se você está com fome e você está com necessidade, o que é que você mais precisa naquela hora? Suprir essa necessidade, suprir essa carência. E se essa oferta que for oferecida a você for uma oferta que vai corromper você? Mas eu vou te dizer uma coisa, é aceitável ou não? Seja sincero, gente, a gente está aqui como família. Não vamos negar, amado, que quando você está, a Bíblia fala que para a alma faminta, todo amargo é doce. Então, em função de uma grande necessidade minha e sua, nós podemos ceder a algo que vai causar dano para a nossa vida, em função da nossa necessidade, amado. E não que nós precisemos daquilo. Porque a forma de interpretar é que eu estou tão necessitado que o amargo para mim naquele momento é bom. Então, ao fim desses dias, a Bíblia diz que ele teve fome. Quando teve fome, aparece quem? O inimigo, o sedutor. E fez uma proposta. Se tu és filho de Deus, questionou logo a filiação. Foi na necessidade. Transforma essas pedras em pão. Jesus jamais faria aquilo, irmão. Jamais faria aquilo. Em outra ocasião, o que foi que ele fez? A Bíblia diz que ele levou Jesus a um determinado lugar, apresentou e disse: olha, toda a glória desse reino é minha. Toda a autoridade me foi dada. Imagine, amado, uma oferta boa de emprego para você deixar a igreja. Está pesado hoje, não. Fala para o irmão, irmão, reflexão. Aleluia! Você não pode dizer que está funcionando, todo errado. Foi o que Satanás fez. Rapaz, eu tenho um emprego bom para você. Ó, isso aqui tudo é para você. Ó. Eu não vou te dar apenas a autoridade, mas eu vou te dar a glória desses reinos. Eu vou te dar uma posição que você nunca teve. Olha que coisa interessante. A Bíblia diz que Jesus disse: está escrito. Mas a Bíblia diz, amado, que Jesus, lá em Lucas, no capítulo 2, versículo 52, a Bíblia diz que Jesus crescia em graça e em sabedoria diante de Deus e dos homens. Ele se fortalecia no templo, irmão. Ele se enchia daquilo que ele foi enviado para fazer ou ser. Então ele começou a produzir convicções, amado. Ele conhecia a palavra. A palavra era ele. Olha como o diabo é astuto, amado. Chegar para a palavra, falando com a palavra. Olha que bicho capeta. Cara de pau. Cara mais lisa, passa peroba. Na frente da palavra. Querendo enganar a palavra. Será que ele não vem para mim e para você? Bicho pilantra? Sem vergonha? Porque no cara de pau, amado, de chegar diante da palavra, cara a cara com a palavra e propor que a palavra se corrompa. Ele não vem trabalhar comigo, com você. Vem, rapaz. Mas você é cheio da palavra, cheio do Espírito. Está escrito. Já sei como ele está trabalhando, já foi identificado. Já não me pega de surpresa. Então, quando Paulo falou, amado, em 2 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 11, Paulo diz: o cristão conhece os desígnios do inimigo, conhece os planos, sabe como o inimigo trabalha. E quando você sabe, amado, as ações dele se tornam previsíveis, amado. Então você se prepara, você não é pego de surpresa. Você se prepara, vem, você já está preparado, amado, não passa, não entra. Não vai causar dano na tua vida, porque você se preparou. Você se muniu, rapaz, de armas poderosas em Deus. A Bíblia diz: se revestindo de toda a armadura de Deus,
para resistir no dia mau, para resistir às astutas ciladas e para resistir aos dados inflamados do inimigo. E você sair dali inabalável. É interessante, amado, que você se prepare e a Bíblia diz que você vai sair deste dia inabalável. Ou seja, o dia foi mau, veio setas inflamadas contra a tua vida, ciladas foram preparadas e nada disso, irmão, nada disso tocou a tua vida. Eita, papai! Toca não, meu irmão. Se você resolver viver a verdade, você vai ver o que você vai colher dessa palavra, amado. Você vai colher vida e não morte. Você vai colher na sua vida triunfo, é vitória, amado. Você não vai ter medo do dia mau, você se prepara. Ao dia mau não te alcança. Armas forjadas, tem armas. Você não sabe qual é. Mas você está preparado. Não vai te pegar. Não vai te atingir. Agora, ele trabalha, amado, me chamando para o território dele. Amém? Vamos aqui em Provérbios. As pessoas, amado, elas precisam ver o evangelho, amado, como ele é. Você está passando por uma situação, amado, e o maior testemunho que você pode dar para alguém que está observando, sabe o que é? É a tua atitude diante daquela situação que você está vivendo. Não tem testemunho maior do que aquele, amado, é a tua atitude. Está com meio mundo de conta para pagar, meio mundo de problema para resolver, mas a tua atitude, amado, é uma ministração. Você chegar e ter um comportamento e uma atitude que você não teme. Agora, quando as coisas estiverem bem, você também tem que ter atitude, para não afrouxar no devocional, para não afrouxar no congregar, para não viver uma vidinha de cinema, de diversão, disso, daquilo outro e tudo. Já caiu no papo, irmão. Amém. Eu não tiro férias de Deus, irmão. Não tiro férias de Deus. Para onde eu vou, eu procuro logo uma igreja para congregar. Eu vou logo para uma igreja para congregar, porque eu preciso da palavra. Aí eu faço meus passeios, faço tudo. Mas no dia que eu descubro que tem um culto naquele lugar, estou lá, meu irmão. Para tudo eu vou para o culto. Depois vou desfrutar. Qual é o meu alimento e o teu alimento? É a palavra. Quando Jesus diz o quê? Jesus disse, nem pão, nem de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, é disso que vive o homem. Aleluia. Não tenho satisfação para te dar, não vou fazer com que as pedras se transformem em pão. Amado, Jesus fez uma oração e disse, Pai, eu sei que tudo aquilo que eu pedi a você faz. Ele tem que se exibir para o diabo? Não, ele tem que se posicionar para não ceder ao diabo. Está escrito a teu respeito. Ei! Olha que bicho cara de pau. Está escrito a teu respeito. Se tu sacudir daqui, tem anjos que são ordenados para cuidar de você. Ou seja, um tipo de comportamento, amado, que Jesus não tinha jamais e que o cristão não deve ter. Andar de qualquer forma e tentar acionar o favor de Deus sobre a vida dele. Isso é tentar a Deus, amado. Deus não vai se mover. Vai dar com a cara na parede. Jesus disse, tá doido, vou pular nada, eu conheço meu pai. Amado. Eu não estou aqui para tentar meu pai, não. Aí Jesus disse, dito está, ou seja, fim de papo. Ele deu uma chancezinha. Mas na última resposta ele disse, não tem mais nada para conversar com você. Dito está significa isso. Dito está, não tentarás o teu Deus. Fim de papo. O inimigo perdeu os argumentos, mas não desistiu, porque a Bíblia diz que ele se ausentou e esperou novamente uma oportunidade de se voltar para o Senhor. Mas quem está cheio da palavra, amado, está cheio de discernimento. Amém? Vamos aqui, Provérbios, capítulo 25. Saca discernimento. Chega uma proposta para você, não dê a resposta de imediato, mano. Ore. Leve para o Senhor aquilo ali. Se você tem dúvida, não se mova na dúvida, mas se mova numa convicção, numa certeza.
Não arrisque, amado. Porque o preço de consertar as coisas é muito mais caro, amado, do que não fazê-las. Sabe, você e eu, amado, nós podemos sim nos arrepender dos erros que nós cometemos. Mas viver uma vida de arrependimento, amado, é viver uma vida de sofrimento. É viver uma vida de erro e tentando consertar o erro. E o erro leva mais tempo para você consertar. É interessante, amado, que quando você está preparado fisicamente, amado, teu corpo dá aquela resposta na hora que ele é exigido. Aí quando você relaxa por um tempo, rapaz, para você chegar naquele preparo que você tinha, meu Deus do céu, é mais fácil você ter disciplina sobre o que você come do que regime. Regime é uma disciplina para mim, não vou discutir não, gente. Nem quero constranger ninguém, porque é uma área meio crítica quando a gente toca. Mas eu vou dizer uma coisa, mano. Tem coisa pior do que você querer comer uma coisa que você gosta e você não poder? Agora, se você fosse moderado, você comia bolo, sorvete, chocolate, comia de tudo, irmão. Não tinha privação nenhuma. Mas o excesso promove o quê? Privação. Fala, irmão, é doce, mas engorda. Não fique sentido comigo. A gente está falando de coisas espirituais, amado, coisas simples, mas que são poderosas para a vida da gente. Porque Paulo disse que não ia permitir de forma alguma que o lícito pudesse causar dano na sua vida. Ele disse que todas as coisas, Paulo dizendo, todas as coisas para mim são lícitas, mas nem todas edificam. Ou seja, então existe algo, amado, que não é pecado você fazer, mas que pode trazer dano sobre a tua vida. Então, se traz dano, amado, quem é que está por trás? Aleluia. Provérbios capítulo 25. Aleluia. Versículo 16. Você pode dar um glória a Deus para me alegrar? Estou brincando, viu, gente? Mas eu sei, amado, que a gente precisa de refletir sobre a palavra. Amém. Aleluia. Amém. É 16 que eu falei. O que é que diz a Bíblia? Achaste mel? Come. Agora o que é que vem depois? O que é comer mel, amado? Tem coisas que talvez você... Não, mas está falando de mel aqui, é mel de abelha, é mel disso, mel daquilo. Então não é comigo não, é com o irmão. O mel representa o quê? Mel representa o quê? Doce. Aí você diz, mas não é comigo não, porque eu não gosto de doce, só gosto de salgado. Mas o salgado para você é doce, porque é bom. Então a doçura fala do que é bom para o homem. Então meu paladar não seja o paladar, talvez ele não aprecie o mel de abelha nem o mel de engenho. Mas o meu paladar aprecia aquilo que é bom para mim. E aquilo que é bom para mim é doce para a minha alma. Aí ele fala o quê? Que em cima de coisas agradáveis, você tem que ser moderado. Você tem que ter cuidado. Aí certa vez eu vi um irmão chegando para mim dizendo assim, mas o alimento, quando ele é recebido com ações de graça, olha o tamanho do prato. Uma montanha. Ele disse que quando nós oramos e recebemos com ações de graça, o alimento é santificado. Usando a palavra para justificar a gula. Tem lanche mais tarde lá, viu, ali atrás, no espaço gourmet. Nenhuma condenação há se você é moderado. Amém? Aí a Bíblia diz o quê? Achaste mel, ou seja, você achou o que é doce para a sua vida, o que é agradável para a sua vida. Mas faz o seguinte, usa disso com moderação. Em outras palavras, você recebe uma proposta de emprego, ela é boa, não compromete a tua vida cristã, não é verdade? Te proporciona segurança, te proporciona conforto, você pode adquirir bens com aquilo, mas eu te pergunto o seguinte, se você começar a sonhar demais com aquilo,
sabe? Isso vai ocupar o espaço de Deus na tua vida. Porque você não vai apenas querer conforto. Você vai querer mais. Você vai querer mais. E como a riqueza te proporciona muitas coisas, e a prosperidade te proporciona muitas coisas, o que é que acontece? Você vai começar a se alimentar daquilo que é doce para você, daquilo que é agradável. Então o inimigo, amado, também trabalha naquilo que é aceitável à nossa razão. Mel, amado, é aceitável. Coisas boas são aceitáveis. Mas até nas coisas boas, nós temos que ser moderados com ela, amado, para que nós não sejamos corrompidos pela doçura do mel. Por aquilo que nós gostamos de fazer. Eu já falei aqui algumas vezes, amado, eu gosto de praticar esporte. Né? A gente comprou uma bicicleta, aquela coisa toda e tudo. E faz tempo já, não foi agora não, sabe? Mas assim você começa a ver coisas, você começa a se dedicar àquilo ali, você começa a se preparar. E uma certa vez o Senhor falou para mim, cuidado para você, quando precisar, sabe, não vir catraca e corrente na sua mente. Falar de componentes, você vai falar melhor de componentes da bicicleta do que propriamente da minha palavra. E quando você não se enche da palavra de Deus, amado, naquele dia ou em qualquer dia, você vai estar cheio do que você se alimenta. Então a Bíblia diz, não é, que quando nós acharmos mel, ou seja, aquilo que é agradável para mim, e é interessante que nesse texto aqui, amado, a Bíblia está falando do que Deus proporciona ao homem, não do que o diabo proporciona ao homem. Então o próprio Deus diz que a própria bênção dele, que nós recebemos dele, nós temos que ter cuidado para não provocarmos dano sobre a nossa vida. Excesso de bênção, amado, promove o quê? A Bíblia diz, amado, que o dinheiro na mão do tolo é vendaval. Não adianta colocar dinheiro na mão do tolo, porque ele não sabe o que vai fazer com o dinheiro. Vai fazer bobagem. Então é mais viável a ele não ter dinheiro do que ter dinheiro. Você concorda comigo? Porque ele vai ficar com a sua vidazinha ajustada. Mas no dia que botar dinheiro, ele pensa em comprar, pensa nisso, pensa naquilo. Quando começa a adquirir bens, quando começa a adquirir riquezas, ele começa a construir uma vida de prazer. Amado, e a minha vida e a tua vida não deve ser uma vida voltada para construir prazeres, mas sim propósito. Você sabendo lidar muito bem com equilíbrio nas coisas boas, amado, e você se posicionar da forma correta também no dia mau. Então o inimigo, amado, ele trabalha dos dois lados, mas é muito mais fácil me pegar no que é bom e te pegar no que é bom do que te pegar no que é mal. Porque no que é mal nós já fomos treinados a identificar e a rejeitar. Nós já sabemos que por trás daquilo ali existe uma ação do inimigo. Mas naquilo que é mel, naquilo que é doce, amado, o inimigo pode perverter a bênção do Senhor. Eu me lembro uma vez, faz tempo, e eu comecei, amado, nós oramos ao Senhor e passamos uma situação muito difícil, financeira, não é? E Deus abriu uma porta, amado, para que nós pudéssemos consertar a nossa vida financeira. E Ele abriu essa porta, amado, e as coisas começaram a acontecer. E começaram a acontecer, E graças a Deus por Márcia, graças a Deus pela tua família. Quando você tem uma família ajustada, ela dá uma regulada em tu, ela chama a tua atenção. Naquela época eu não era pastor, tinha acabado de entrar na igreja, muitas coisas estavam acontecendo de novo. E eu atribuía, amado, que tudo aquilo que vinha de bom era de Deus. E aí o que foi que aconteceu, amado? Eu recebi uma viagem, não é? E diária, aquela coisa toda, e a gente saiu para trabalhar e as coisas foram se ajustando, as finanças foram se ajustando. Deus foi ministrando que quando eu chegasse no shopping eu não estava ali para comprar e sim para pagar a conta. Ele começou a trabalhar e tudo. E a grana começou a entrar e eu comecei a achar gostoso. Quem é que não gosta de dinheiro entrando? Não é não? Quem não gosta de dinheiro entrando? E aí o dinheiro entrando e tal, e Márcia disse, Gustavo, tá bom de voltar. Tá bom de voltar. Eu digo, que nada, Márcia, isso é de Deus. Aí eu só ouvi no telefone, que Deus coisa nenhuma, rapaz, isso é da tua alma. Deus vai te afastar de mim? Deus vai te afastar da igreja? Deus vai te afastar da chamada que tem para a tua vida? Eita, meu irmão, que negócio indigesto. Receber, né, a mulher pagou geral, meu irmão. Recebi uma geralzona. Aí eu já acerto, eu crendo que ela ia concordar, né? Mas é bom, amado, você ter pessoas equilibradas do teu lado quando você está desequilibrado. E tinha sido muito bom. E Deus, amado, Deus quando Ele abençoa sem medida, mas abençoa por completo. Deus é um Deus de abundância. Mas Ele não quer dar, e Ele falou para o povo de Israel, Ele falou para o povo dele, disse, olha, eu vou fazer com que vocês prosperem nessa caminhada. Eu vou falar com minhas palavras, vou encher o bolso de vocês de dinheiro. Agora, pelo amor de Deus, não esqueçam de mim, não.
para quando chegar lá na frente, vocês começarem a afirmar que foi a força do teu braço que te deu riqueza? Porque no dia que vocês fizerem isso, vocês vão perecer. Ou seja, a Bíblia prova que é possível eu e você perecer de bolso cheio. Que adianta, amado, o bolso cheio sem Deus? Que adianta o bolso cheio sem a presença, amado? Que adianta o bolso cheio sem propósito? Não adianta, amado. Então nós temos que ajustar isso aí, ter cuidado. Não é pecado você ganhar dinheiro, não é pecado você trabalhar, e não é pecado, amado, você saborear o mel, porque a própria Bíblia diz, saboreie aquilo que é agradável para você, agora seja moderado com essas coisas. Aleluia. Eu falando com Márcia, ele já tinha acertado tudo, irmão, com o delegado. Não, vou ficar, pode contar comigo. Eu disse, poxa vida, cara, como é que eu vou dizer pro chefe agora que a mulher desmanchou tudo? Aí eu vi logo aquele negócio, né? Não, dá uma desculpa lá para tua casa. Né? Diz que o delegado exigiu, ó, tem essas coisas, sabe? Diz que o delegado não vinha, diz que o delegado exigiu a tua presença aqui, se tu sair tu é punido, aquela coisa toda e tal. Aí o Senhor vem com aquela conversa dele, diz, você vai mentir? Ela não sabe não, mas eu estou vendo. Eu fiquei com tanta raiva naquele dia. Eu posso dizer que eu fiquei com raiva do Senhor. Eu dizia assim, Senhor, você podia ter falado outra coisa, né? Você estraga meus planos. Brincadeira, gente. Mas eu estou te dizendo uma coisa. Se é necessário de você receber uma palavra que salve você, receba, mano. Receba. Receba, mano. Porque o homem não tem a capacidade, amado, de administrar a sua própria vida sem algo maior por cima dele. Sem uma cobertura maior por cima dele. Sem uma instrução maior. Porque as nossas, sabe, os nossos sentidos, amado, eles foram afetados pelo pecado. Então a nossa mente e o território que o inimigo trabalha é na minha mente. Você se lembra que nós falamos que ele é um sedutor? Então você concorda, amado, que uma proposta boa é muito mais fácil de você ceder do que uma proposta ruim? E talvez, amado, por trás daquela proposta boa esteja uma sugestão dele. Para que você aceite aquilo que é razoável à tua mente. Não, mas eu estou precisando de dinheiro. Eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo. Não, amado, o crente não se move dessa forma. Então, Salomão, ao escrever esses provérbios aqui, ele fala o seguinte, você achou mel, ou seja, você achou aquilo que é doce para a tua vida, e Deus quer, amado, que eu e você desfrutemos do melhor desta terra. Que nós venhamos a comer do melhor desta terra. Mas temos que ter cuidado e usar com moderação aquilo que é bom, aquilo que é agradável, amado. Aquilo que é mel para mim. Imagine você chegar na sua casa, amado, e você ter todo o conforto. Não é você poder chegar na sua casa, as tuas contas pagas. Isso é o desejo, amado, meu e teu. Tudo correndo da melhor forma possível. A tua família com saúde, você provido de tudo. E você ter uma vida de equilíbrio, amado, sabendo lidar com toda essa riqueza que está chegando, sem permitir, amado, que os teus bens te corrompam. Sem permitir que a doçura do mel, amado, te corrompa. E a Bíblia fala claramente que nós devemos usar com cuidado, porque uma vez farto, a tendência é nós vomitarmos, ou seja, desprezarmos, não é? Aquilo ali que vai passar a causar mal. É interessante que ele manda você comer, mas se você comer com excesso, o que é que vai acontecer? Isso vai causar mal a você. Aleluia. Eu quero chamar o grupo de louvor. Aleluia. Então a Bíblia fala, essa palavra, amado, que veio no meu coração, amém? Para compartilhar com você hoje. A Bíblia fala que eu e você, amado, nós devemos sim, sabe, guardar os mandamentos de Deus. E você deve, amado, procurar crer que você vai comer o melhor desta terra. Eu quero que você entenda uma coisa, Deus tem o melhor para a tua vida. Deus, amado, Ele tem o melhor para a gente. Mas o melhor que Ele tem para mim, amado, eu tenho que ter cuidado para não esquecer aquele que me abençoa. Para não me corromper, amado, com a bênção que Deus concede. Porque não é Deus que corrompe. Sou eu que começo a ceder, amado. E vem o quê? As sugestões que vêm na tua mente. As sugestões que surgem na minha mente. Que tipo de sugestão? Lembra daquele rapaz, amado, que estava construindo um celeiro, que derrubou os celeiros por causa de uma colheita muito grande?
Ele derrubou os celeiros e a Bíblia diz que ele começou a falar para ele mesmo: rapaz, a prosperidade aqui é muito grande. Esses celeiros que eu tenho aqui não cabem o fruto daquilo que eu semeei e estou colhendo agora. Eu vou derrubar todos esses celeiros e vou construir celeiros maiores. Aleluia. E é interessante, amado, que o Senhor, através da sua misericórdia, ele adverte aquela pessoa. E ele chega e diz, naquele dia: vem cá, o que você trabalhou para construir foi para quem? Porque a tua vida está sendo pedida. Gente, nós fazemos tantos planos, cara. Tantos planos. Deus deseja, amado, que você prospere, que você prospere sem medida. Você entende isso? É da vontade de Deus, amado, que os seus filhos possam prosperar em todas as áreas, que não haja falta. O desejo de Deus é que haja abundância, amado, nos meus celeiros e abundância nos teus celeiros. Você entende? Mas essa abundância, amado, não pode corromper você. E ele fez, sabe o quê? Vou construir mais celeiros, porque está pequeno. Você vê que algo estava dando certo ali. Mas o final era um final de morte. E a Bíblia começou a falar, que aquele homem começou a falar para ele mesmo: eu vou construir 9 celeiros, vou encher isso aqui, e a minha vida, eu vou viver regalado. Sabe o que é viver de forma regaladamente? É sem falta, é com abundância. É ter aquilo que o desejo permite. E o que ele ouviu foi: louco, o que é que você está fazendo com a sua vida? A tua vida, meu irmão, é mais importante do que os teus bens para Deus. O que você tem, amado, diante do que você representa para Deus, não é nada. E ele não quer ser trocado, amado, pelos bens que ele te dá. Ele não quer ter uma relação com você, amado, por intermédio dos bens que ele concede a mim e a você, amado. A gratidão, amado, deve estar cheia dentro do nosso coração por aquilo que Deus faz pela nossa vida. Mas, amado, a comunhão e a presença dele não deve ser substituída, amado, pelas bênçãos. E o que o inimigo quer é nos seduzir para nos apartar, amado, da presença. E eu quero finalizar aqui rápido. Aleluia. E eu quero que você entenda uma coisa. A Bíblia não condena o meu desejo e o teu desejo. Mas a Bíblia nos alerta, amado, acerca de algo que pode gerar cobiça em mim e em você. Ter desejo não é pecado, amado. Mas o desejo pode se tornar ou se transformar em cobiça quando esse desejo se torna forte a tal ponto que você se torna imoderado com aquilo que você quer. Você quer de todo jeito. Isso é perigoso para mim e para você. É perigoso para mim e para você. Porque quando nós estamos obstinados em ter algo, amado, isso pode ser cobiça. E a Bíblia diz que não existe, e é aí onde o inimigo trabalha. Eu quero que você entenda isso aqui hoje. E que você saia daqui, amado, renovado pelo Espírito do Senhor. Porque eu creio, amado, que você vai ter habilidade para tomar decisões na sua vida. Eu creio que vai se colocar ouro para você. Você vai ver que é ouro, mas existe algo muito mais valioso que você não vê. Mas você sabe de um valor que o Senhor está construindo em você. E aquele valor tem mais peso do que ouro, amado. Tem mais peso do que as bênçãos que Deus coloca para você. Ele tem mais peso na tua vida do que aquilo que Ele dá para você. Eu não vou trocar você, Senhor, pelas suas bênçãos. Eu sou grato pelas suas bênçãos, mas eu não vou trocar você. Eu não vou negociar. Aleluia. Então a Bíblia fala, e eu vou ler aqui em Tiago, para finalizar.
Porque eu creio, amado, eu creio que essa noite é uma noite de reflexão. É uma noite que você vai examinar a sua vida. Eu não quero que você saia daqui com condenação. Mas vai vir, amado, para você, através daquilo que você ouviu, que é a palavra de Deus, um instrumento para que você possa fazer escolhas. A igreja, amado, não é um lugar de forma nenhuma em que a palavra tem o propósito de condenar pessoas, em que a palavra tem o propósito de constranger pessoas. Mas a palavra de Deus, amado, tem um propósito. Fazer com que nós, como seus filhos, possamos ouvi-la e considerar, como foi ministrado hoje pela manhã. Pegue, amado, o material, assista na internet, amado, o material sobre crescimento espiritual. Não perca, amado, o que está sendo ministrado na escola dominical dessa igreja. Sobre crescimento espiritual. Você não pode trocar, amado. E é uma questão de discernimento. E virá sobre a tua vida. Você vai começar a enxergar. E você vai atribuir valor àquilo que é devido. Você vai atribuir peso. Quando você vai fazer algumas provas aí, não tem matéria que tem peso tal, umas matérias têm mais peso do que a outra. E se você se der bem naquilo ali, você passa. Aquilo é decisivo. Escolhas na tua vida, amado. Tem que ter um peso, tem que ter um critério. Tem que ter um juízo correto. Não de um pastor, não de um profeta, mas você mesmo, como um filho inteligente, um filho hábil, um filho que discerne em todas as coisas, e você sabendo claramente, não, isso aqui é bom para mim, mas tem algo melhor. Eu vou ficar com o que é melhor. Ah, eu vou pagar um preço. Vale a pena pagar o preço. Vale a pena pagar o preço. Aleluia. Tiago, no capítulo 1, e eu quero encerrar, a Bíblia diz aqui, ninguém ao ser tentado, e é importante, igreja, você ter essa consciência, que quando você começa a ceder aos teus pensamentos, cuidado, amado. Não dê vazão aos seus pensamentos. Vá para a palavra, amado. Pegue a palavra, medite na palavra. A Bíblia diz que essa palavra vai te dar habilidade, vai ser um instrumento que você precisa para discernir aquilo que é da sua alma e aquilo que é do Espírito. Maria, quando recebeu aquela palavra do anjo, imagine, um anjo desce e fala com alguém que nunca viu um anjo. Ainda vem com uma conversa fiada, com todo respeito, entendo o que eu quero chegar. Vem com uma conversa que ela nunca ouviu na vida. Você vai ter um filho. A mulher pensa assim, diz assim, como assim? Eu não coabitei com ninguém, não coabitei com nenhum homem, não deitei com nenhum, como eu vou ter um filho? Vai ter um filho. Isso não é loucura? Isso se encaixa, amado, no pensamento humano? Não se encaixa, amado. Não se encaixa. Mas sabe qual foi a resposta daquela mulher? Eu não estou entendendo nada. Mas que seja feito na minha vida conforme a tua palavra. Muitas vezes, igreja, nós não entendemos as coisas de Deus. Mas o meu espírito e o teu espírito, uma vez recriado em Cristo Jesus, ele entende as coisas de Deus, amado. Ele entende a palavra, ele está preparado por Deus para receber, amado, iluminação da palavra e do seu espírito. Aleluia! Aleluia! Então a Bíblia diz o quê? Não há senão tentação, em outra passagem, mas eu vou ler essa aqui. Ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém com o mal. Ao contrário, cada um é tentado, isso envolve eu e você. Ninguém está fora disso, amado. Essa carta estava sendo escrita para a igreja. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e o seduz. Quem é que está por trás, amado, daquilo que promove sedução? O inimigo, irmãos, identifica uma fraqueza em você. O inimigo identifica uma fraqueza em mim. E ele vai trabalhar nesta área. Trabalhar com aquilo, amado, que eu tanto desejo. Ele vai fazer com que eu viva uma vida a fim de promover apenas os meus interesses pessoais. Quem está comigo aqui? Mas eu quero que você diga comigo hoje, nunca mais. Você não tem defeito e eu não tenho defeito. A minha alma não foi renovada e a tua alma não foi renovada. E a Bíblia não condena desejo. A Bíblia fala que existe problema onde há cobiça. E onde há cobiça, a cobiça precisa ser tratada. Porque a Bíblia diz que ela conceberá. Ela dará luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, produz o quê? Morte. Mas a Bíblia relata, amado, que o inimigo trabalha
em cima daquilo que a gente tanto deseja. Então pode ser um emprego que você deseja tanto, você pensa que ele não dá. Tem gente que diz que o diabo não dá nada, não. Não leu Lucas capítulo 4. Porque tem gente que afirma que só quem dá é Deus e o diabo não dá nada. Está escrito, amado. Ele dá. Existem riquezas na mão dele. Existe um sistema secular, amado, que está funcionando com o propósito de corromper a minha vida e a tua vida. Que não quer que você cultue, que não quer que eu cultue. Os aplicativos hoje é interessante. A informática, ela foi desenvolvida com um propósito, facilitar a vida do homem. Foi desenvolvida com um propósito, proporcionar tempo ao homem. E é interessante, amado, que ninguém tem tempo para nada. É o tempo todo ligado no aplicativo. Estava conversando com o pastor Gleidson hoje, vou acabar, viu, gente? A gente estava conversando hoje, desenvolver um aplicativo, amado, que fala por você, mas não é você. É? Se você tem alguma dificuldade no inglês, não vou dizer isso não, aprenda. Mas veja bem, existe um aplicativo que fala o idioma por mim. Eu falo na minha língua e aquele aplicativo fala por mim. Mas eu te pergunto o seguinte, amado, ele fala por mim, mas ele não representa quem eu sou. Porque quando você fala, há uma expressão natural, através daquilo que soa por intermédio da tua boca, dos teus lábios, representando verdadeiramente quem você é. Quando você fala, existe afeto, existe emoção. Não é apenas uma voz que sai do nada, mas se criou um aplicativo que fala por você. Ei, ele não pode falar por mim, ele não pode falar por você. Nós temos que ter cuidado, igreja, e desenvolvermos verdadeiramente uma comunhão com Deus, amado. E eu creio que a habilidade hoje está sendo dada na tua vida, amado. Você vai olhar as coisas, você vai desejar. Mas entre o desejo e a cobiça, virá assim, amado. Um julgamento correto que você vai fazer. Você vai chegar no shopping, olhar aquela vitrine muito bonita, e se não tem grana, você não sai dali culpado, amado. E você não vai fazer de tudo para ter aquilo, porque se você estiver disposto a fazer de tudo para ter aquilo, amado, ele pode encontrar uma brecha. Diz, lute pelo que é seu. Eu vou encerrar, senão eu vou falar até meia-noite. Mas eu quero que você entenda, igreja. A igreja, amado, não é esse povo que as pessoas dizem que é ignorante, burro, que não é inteligente, que nada, meu irmão. Quem tem o Espírito de Deus é inteligente, meu irmão. Quem tem o Espírito de Deus tem a mente de Deus. Quem tem a palavra tem a verdade e não a mentira, amado. Quem tem a vida vive, não existe. O mundo existe, eu vivo, você vive. Porque nós recebemos da vida de Deus. Como você pode ser um incapaz? Porque a Bíblia diz que você nasceu de novo, você recebeu da natureza e do caráter dele. A Bíblia diz que eu e você temos a mente de Cristo, amado, e não a mente do mundo. Precisamos apenas renovar e aceitar, amado, essa verdade sobre a nossa vida. Você tem capacidade de tomar decisões acertadas, amado. Você não é um erro. Aleluia. Você não é um erro. Creia, amado, que você pode tomar decisões. Se você não consegue, amado, ouvir o pastor, não consegue ouvir um irmão, o telefone está descarregado e tudo. Ei, é você e Deus. E você não vai errar. Agora eu vou te dizer uma coisa, amado. Existe um suprimento dado por Deus, amado. Que a Bíblia diz que Deus não permitirá que você seja tentado além das tuas forças. Mas a Bíblia diz que juntamente com o escape, juntamente com a tentação, Ele te dá o escape a fim de prover livramento sobre a tua vida. Ele jamais, amado, Ele jamais vai abandonar os seus filhos. Ele jamais vai nos desamparar, amado. E Ele quer que você seja hábil, mas naquele momento de fraqueza, se você permanecer firme, amado, Ele pega junto com você, amado. Ele pega junto com você. Se Ele olhar para mim e para você e ver que nós estamos sendo reprovados naquela prova de tentação, Ele vai dar o livramento. Ele vai dar o livramento. A Bíblia fala livramento. Ou seja, não vai sofrer dano, porque Ele dá livramento.